E aí, pessoal, tudo bem? Olha, eu passei amanhã dando uma olhada aí nas enquetes que vocês responderam e entre as coisas que eu percebi é que vocês gostariam que a gente colocasse aí no ar alguns conteúdos que vocês vão ver durante o ano, tá bom? Então eu vou começar essa parte expondo para vocês alguns conteúdos do ano de 2020 e além de comentar esses conteúdos, eu vou mostrar também alguns exercícios e falar um pouquinho desse início de ano da gente aí, tá certo? Bom, vou começar aqui mostrando para vocês quais são os conteúdos que a gente começaria o ano estudando. Esses conteúdos são do terceiro ano, obviamente, né? Bom, a gente vai começar o ano estudando geometria plana e na sequência a gente estuda estatística, tá bom? Esses vão ser os conteúdos aí que vocês vão ver. Depois de geometria plana e estatística, vocês vão estudar geometria espacial. E aqui essa geometria espacial está dividida em duas partes. A geometria espacial de posição e a geometria espacial métrica. Essa é a parte mais legal do ano, tá? Geometria plana também é bacana, mas geometria espacial realmente é o ápice aí. A gente tem números complexos, que é o conteúdo tolo, talvez, e antes dele tem geometria analítica, que é, eu diria, o conteúdo mais difícil. Vocês ainda têm aqui, deixa eu reduzir aqui a tela. Vocês ainda têm gráficos de funções, polinômios e equações polinomiais. Aqui vocês têm um complemento de um conteúdo do primeiro ano que a gente deixou para cá. E tem os conteúdos do terceiro, polinômios e equações polinomiais. O último conteúdo dessa sequência é o conteúdo de geometria que mistura geometria com trigonometria, que é resolução de triângulos, tá bom? Então esses são os conteúdos aí que vocês estudarão durante esse ano de 2020. Vamos começar aqui então, e aí eu quero mostrar para vocês a nossa primeira parte aqui de aula, tá bom? Vamos falar de geometria plana. Eu vou tentar sair aqui um pouquinho da tela para ficar mais fácil de vocês verem o que é que a gente tem aí. Aqui a gente tem geometria plana, é o conteúdo que a gente começa estudando, como estava lá. A gente vai ver geometria plana e, em especial, a área de figuras planas. Eu destrinchei aqui um pouquinho do conteúdo para a gente entender a origem dele. A palavra geometria é uma palavra de origem grega, tá? Uma palavra de origem grega. E essa palavra é composta por duas partes aqui. O radical geo, que significa terra, e a palavra, o radical metria, que significa medida. Então, a geometria, ela tem esse surgimento com esse sentido, quer dizer, ela surge como uma área que estava destinada a medir a terra. Na Grécia e depois no Egito, a geometria ela cresce muito focada nisso. Tanto é que quando a gente pensa, por exemplo, em Euclides de Alexandria ou em Pitágoras mesmo, todas aquelas ideias elas estão relacionadas com terrenos, tá bom? Então, esse é o início da geometria. A gente vai estudar a parte plana, a princípio, tá bom? Então, o que é que a gente vai chamar de geometria plana? A gente vai dizer que uma figura ela é plana quando a gente olha ela de frente, e olhando de frente a gente vai conseguir enxergá-la por inteiro,
tá bom? Então, se eu conseguir enxergar uma figura por inteiro, quando eu olho para ela de frente, então eu vou dizer que essa é uma figura plana. E aí você teria alguns exemplos que você observaria com muita facilidade. Por exemplo, a superfície de uma mesa, tá? É algo que, quando você observa, você vê essa superfície por inteiro. Eu não estou falando da mesa, eu estou falando só da superfície da mesa, tá bom? O quadro negro, onde o professor ministra a aula, não tente olhar para o quadro negro agora, que você não vai ver o quadro negro. Mas o quadro seria uma superfície plana, que você consegue ver por inteiro. A tela do seu celular, por exemplo, deve ser uma superfície que você consegue ver inteira. Uma tela de TV, a parede do seu quarto. Bom, tem um monte de exemplos aí que seriam exemplos de figuras planas. Bom, nós vamos falar então aqui das principais figuras planas que nós vamos estudar. Eu sei que vocês já conhecem algumas dessas figuras, então não é difícil falar delas para vocês. As primeiras figuras que nós vamos estudar, essas são figuras que nós vamos estudar na aula de hoje, são o quadrado e o retângulo. Eu exponho já essas figuras com mais clareza, eu falo dos detalhes de cada uma delas. Então, nós vamos estudar hoje quadrado e retângulo, são essas duas figuras aqui que a gente já conhece de aulas anteriores aí. Bom, nós estudaremos na sequência losango e trapézio, depois triângulo e círculo, e para finalizar essa parte aqui a gente estuda paralelogramo e hexágono. Então essas são as principais figuras planas que nós vamos estudar nessa parte de geometria plana que vocês encaram agora, tá bom? Então eu vou mandar esse material para vocês, vocês vão ver aí esses nomes com muita facilidade. Bom, vamos falar um pouquinho de polígonos. Afinal, as figuras planas, de uma maneira geral, elas são polígonos. Um polígono é uma figura composta por lados, tá? De uma maneira geral, uma figura que tenha lados. Isso daqui é um lado, isso daqui é um lado, isso daqui é um lado. Vou mostrar isso já na sequência. Então, uma figura que é composta por lados, a gente chama essa figura de polígono, tá bom? Aqui eu coloquei alguns exemplos que vocês viram na parte anterior, por exemplo, o quadrado. O quadrado é um polígono, ele é composto por 4 lados. O triângulo é um polígono, é o menor polígono que existe, ele é composto de 3 lados. O losango, que foi uma figura que nós vimos na parte anterior, está lá na lista das nossas figuras. O losango é um polígono. Aqui a gente tem 2 polígonos que eu tracei aqui para vocês darem uma olhada. Esse polígono tem 7 lados, observem. Esse polígono é chamado de heptágono. E esse outro polígono aqui, deem uma olhada, tem 9 lados. Vocês conseguem contar aí rapidinho. Esse polígono é chamado de eneágono. Quais são os elementos de um polígono? Um polígono tem 3 elementos principais. Os ângulos, por exemplo, isso daqui, ó. Aqui é um ângulo, tá? Essa regiãozinha aqui essa região no encontro de 2 lados, essa regiãozinha aqui a gente chama de ângulo. Aqui outra região que a gente chama de ângulo. Então, o ângulo de um polígono, vocês conhecem isso do ensino fundamental e do ano passado estudando triângulo retângulo, né, que a gente falava bastante de ângulo reto, de ângulo agudo, ângulo obtuso. Então aqui a gente tem o ângulo, tá? Então essa regiãozinha aqui, ó, não é fácil desenhar, mas essa regiãozinha aqui é o ângulo, tá certo? Além dos ângulos, a gente tem em todo polígono os lados. Eu já mostrei para vocês o que são os lados, né? Os lados são essas linhas retas aí. E além dos lados e dos ângulos, todo polígono tem vértice. Então o vértice aqui, ó. Vou marcar aqui os vértices.
Então, todo polígono vai ter essas três características: ângulos, lados e vértice. Ou tudo isso no plural, tá? Ângulos, lados e vértices. Todos os polígonos têm. Bom, alguns polígonos, por exemplo, como esse, vão ter outros elementos até que a gente pode fazer. Eu não vou conseguir desenhar aqui nunca, tá? Por exemplo, uma diagonal. Seria uma linha reta ligando dois vértices que não são consecutivos. Por exemplo, dois vértices que não são vértices de um mesmo lado. Como esse e aquele, por exemplo. Tá? Não pode ser esse e esse, porque são vértices de um mesmo lado. Quer dizer, esse daqui e esse não tem como. Então, isso daqui seria diagonal. Nem todo polígono tem diagonal. Por exemplo, um triângulo não tem diagonal. Tá bom? Mas com exceção do triângulo, todos os outros polígonos também têm diagonal. Mas esses são os elementos de um polígono, são elementos que todos os polígonos vão ter. Eu coloquei aqui adiante a classificação dos polígonos. É importante que vocês saibam o nome dos polígonos de acordo com a quantidade de lados. Quando tem 3 lados é triângulo, quando tem 4 lados é quadrilátero, 5 lados é pentágono, 6 lados é hexágono, tá? Hexágono. 7 lados é heptágono, 8 lados é octógono, e assim por diante. Tem aqui a sequência de nomes. Eu deixei aqui um link para vocês acessarem e verem um pouco mais de informações sobre isso. Como eu disse, eu vou disponibilizar esse material para vocês, ele está prontinho aí. Vou fazer correções desse tipo aqui, para mandar para vocês bonitinho, tá bom? Bom, aqui tem os outros nomes, o polígono de 9, de 10, de 11, de 12. A gente não vai explorar muito isso. A gente vai falar um pouquinho mais disso quando a gente chegar lá em geometria espacial de posição, quando a gente estiver falando de poliedros. Aí a gente vai poder explorar um pouquinho mais isso daqui, mas a princípio é bom saber esse tipo de coisa, já é um conteúdo que vocês viram no ensino fundamental. Pelo menos deveriam ter visto, tá? A maioria deve ter visto. Bom, e aí vamos falar de área de figuras planas, que é o nosso tópico. De uma forma geral, a gente chama de área o tamanho da região que compõe a figura. Então, essa figura, esse círculo aqui é uma figura plana, é composto por essa região verde, né? Esverdeada aqui. Então, essa região verde, se eu puder calcular o tamanho dela, se eu tiver como medir o tamanho dela, essa região é chamada de área. Bom, é aí que está o charme do negócio. Quer dizer, a principal coisa, certamente, que nós vamos aprender aqui é como medir essa área. Por exemplo, como que eu meço essa área do círculo para saber o tamanho dessa região circular aqui inteira. Como que eu meço o tamanho dessa região meio amarelada aqui, por exemplo, nesse pentágono? Pentágono é uma figura de 5 lados. Então, das coisas principais, a gente teria isso, tá? A área é esse tamanho aí delimitado pelas linhas da figura. Nós vamos estudar então aqui o quadrado. O quadrado é a primeira figura plana que a gente vai estudar. Num quadrado, eu tenho apenas 2 elementos que são principais aqui, se eu der uma olhada. O lado da figura, esse L, é o lado. E a diagonal, esse D na figura aqui, é a diagonal. Então, um quadrado basicamente teria esses 2 elementos como elementos principais. Se eu for calcular a área dessa figura, que é uma das coisas que a gente vai fazer, como que a gente faz? Não tenho facilidade para mexer nisso, tá? Então, aos poucos a gente vai melhorando. A gente mede aqui o tamanho dessa base, e essa base é um lado, e mede o tamanho dessa altura aqui. Vou marcar aqui no lado oposto. Mede aqui o tamanho dessa altura.
Então, se eu tiver o tamanho da base e o tamanho da altura, basta multiplicar essa base por essa altura que eu tenho a área. Então, o tamanho dessa região no quadrado é calculado fazendo base vezes a altura. Ou seja, a área desse quadrado seria o lado vezes o lado. A base é o lado, a altura é um lado, porque ele tem os 4 lados do mesmo tamanho. E a área dessa figura seria L ao quadrado. Quer dizer, o jeito de calcular a área, uma forma para calcular a área, seria multiplicando L por L. Tá bom? Então, essa seria a maneira de eu calcular a área do quadrado. É importante que eu repita isso. O quadrado ele tem 4 lados, todos do mesmo tamanho. Um quadrado ele tem 4 ângulos, todos com 90 graus. Tá bom? Então, essa característica é dele. Nenhuma outra figura vai ter essas mesmas características. 4 lados do mesmo tamanho. 4 ângulos retos. Tá bom? Isso é uma característica do quadrado. Se a figura tem essas duas características, ela é um quadrado. Os lados opostos são paralelos. Os lados opostos têm o mesmo tamanho. Isso daí é só consequência dessas duas características. Bom, uma outra coisa importante aqui no quadrado é a gente calcular o perímetro dele. Perímetro. Então, além da área, esse A aí que eu escrevi aqui, vou escrever assim, tá? Esse A é a área. Além da área, que é calculada multiplicando a base pela altura, a gente tem o perímetro. O que é o perímetro? O perímetro é a soma das medidas da figura. Então, o perímetro desse quadrado seria a soma das suas 4 medidas, ou seja, L mais L mais L e mais L. Então, o perímetro do quadrado seria representado por 4 vezes a medida do lado, né? Porque somando isso daqui vai dar 4 vezes L, ou 4L, como vocês estão acostumados. Tudo bem? Então, aqui eu teria o perímetro desse quadrado. Bom, e por último eu vou mostrar para vocês como que a gente consegue calcular o tamanho dessa diagonal. Então, se eu der uma olhada aqui, essa diagonal, ela é a hipotenusa desse triângulo retângulo. Eu tenho um triângulo retângulo aqui, observe. Aqui eu tenho um ângulo de 90 graus e eu tenho um triângulo retângulo, qualquer um desses dois. Esse daqui de baixo ou esse aqui de cima. Então, esse D é a hipotenusa desse triângulo. Pelo teorema de Pitágoras, a hipotenusa, que é o D ao quadrado, é igual a um cateto ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado. Cada cateto ali mede L. Tudo bem? Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Bom, calculo isso daqui. Então, eu tenho que a diagonal ao quadrado. Aí, 1L ao quadrado com 1L ao quadrado dá 2L ao quadrado. Tá? Tiro esse quadrado. Como que eu tiro esse quadrado? Eu coloco uma raiz do outro lado, né? Assim? Então, para tirar o quadrado, você usa uma raiz. Então, o D vale a raiz de 2L ao quadrado. Aqui eu tiro essa raiz só para o L ao quadrado e para o 2 não, porque o 2 não tem raiz exata. Então, aqui o valor da diagonal seria o valor de L, que saiu da raiz, ficou L, vezes a raiz de 2. Então, esse é o valor da diagonal para um quadrado. Tá certo? Bom, então eu teria as 3 coisas que são importantes aqui. O perímetro, a área e a diagonal do quadrado. Um jeito aí de a gente calcular esses 3 elementos. Gente, de todos esses elementos aqui, o que realmente é importante você saber é o L. Tá? Então, você sabendo a medida do lado da figura, todo o resto fica fácil. Então, o que você deve buscar é saber o L, por exemplo. Vamos supor que eu pego um problema e o problema me diz que o perímetro da figura é 36. Então, o que eu devo fazer aqui é descobrir qual é o valor de L
que faz com que esse perímetro seja 36. E aí o ideal é que eu saiba fazer uma continha rápida ou fácil que vai me dar o valor desse lado, tá? Então, por exemplo, como eu sei que o perímetro mede 4 vezes o valor do lado, isso significa que bastaria pegar esse valor 36 e dividir por 4 e eu teria o valor do lado. Tá certo? Bem tranquilo. Vamos supor que eu pego um problema e o problema me disse que a área de um quadrado é 81 centímetros quadrados, por exemplo, ou 81 metros quadrados. Então, a coisa mais importante que eu tenho que fazer aqui é descobrir quanto é o lado desse quadrado. E é bem tranquilo, quer dizer, basta eu descobrir qual é o número, que vezes ele mesmo dá 81. Em outras palavras, basta tirar a raiz quadrada de 81 e você teria o lado. Ok? Bem tranquilo fazer isso. A mesma coisa vale para a diagonal. Quer dizer, se a questão ela te deu o valor da diagonal, mas você precisa realmente do lado, então bastaria pegar o valor da diagonal e dividir por raiz de 2 e você teria o lado. Né? Para dividir por raiz de 2, a gente tem que fazer aquele processo de racionalização. Multiplica em cima e embaixo pela raiz para ela desaparecer. E aí você teria o valor do lado. Certo? Então, basicamente, para falar sobre quadrado, a gente teria isso daí. E isso daí resolve quadrado. Vamos para a sequência, então. Eu deixei aqui um resumo de quadrado, tá? O cálculo do perímetro, da área e o cálculo da diagonal, como eu mostrei para vocês aí. Vamos falar então de retângulo. Quando a gente fala de retângulo, basicamente, a gente teria... Deixa eu voltar aqui a tela normal. Basicamente, a gente teria uma figura com essas características aqui. O que é que eu tenho de especial num retângulo? Primeira coisa, deixa eu aumentar essa tela aqui, senão não fico satisfeito. Assim. Quando eu olho para um retângulo, eu teria uma base, uma altura e uma diagonal. Com que características? Primeiro, um retângulo ele tem 4 ângulos de 90 graus. Ok? 4 ângulos aqui, todos com 90 graus. Tá horrível aqui o meu desenho de ângulo, tá? Mas acho que vocês conseguem entender o que eu estou falando. 4 ângulos com 90 graus. Além disso, cada lado oposto é do tamanho do outro. Então, esse lado aqui é o oposto desse. Eles têm a mesma medida. Esse lado de baixo, B, tem a mesma medida desse lado de cima, também é B. Então, ali eu tenho aquele lado A, esse daqui também mede A, mesma medida. Então, essas duas características, elas são próprias do retângulo. Então, o retângulo tem 4 ângulos retos e tem lados opostos, respectivamente paralelos e com a mesma medida. Tá bom? Você pode dizer assim, mas e o quadrado não tem isso? Tem. Mas o quadrado tem uma coisa especial que o retângulo não tem. Né? O quadrado tem os 4 ângulos retos, ou tem os 4 lados do mesmo tamanho, os 4 lados congruentes. E um retângulo não precisa ter isso. Bom, aqui no retângulo a gente tem um perímetro. Como que eu calculo o perímetro? O perímetro é a soma dos 4 lados. Então, o perímetro é o lado A 2 vezes, mais o lado B 2 vezes, somado. E aí é exatamente isso que vocês imaginam, quer dizer, é 2A mais 2B. O cálculo da área é feito do mesmo jeito que a gente faz o cálculo da área do quadrado. Basta você pegar a medida da base aqui
e multiplicar pela medida da altura. Ficou esquisito aqui. Então, pega a base e multiplica pela altura. Bom, a base é B, a altura é A, então basicamente seria pegar o valor de B e multiplicar pelo valor de A, ou pegar o valor de A e multiplicar pelo valor de B, só para deixar mais bonitinho isso daqui. Tá? Então a área é um valor multiplicado pelo outro. E a diagonal? A diagonal é calculada da mesma forma que a gente calcula a diagonal do quadrado, usando o teorema de Pitágoras. Então a diagonal ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado, cateto é o A, mais o outro cateto ao quadrado, o outro cateto é o B. Então aqui triângulo retângulo de novo, um cateto A, um cateto B e uma hipotenusa D. Essa seria a maneira de calcular a diagonal. Então aqui eu digo que a diagonal vale a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Ok? Bom, basicamente sobre retângulo a gente teria isso daí, quer dizer, além das características peculiares dele, a gente teria isso daqui, tá bom? É muito importante que eu diga uma coisa, eu vou voltar aqui um pouquinho no quadrado, só para mostrar uma situação. Algo que a gente deve lembrar do ano passado, tá, gente? No quadrado eu tenho os 4 lados do mesmo tamanho, então, por exemplo, quando eu olho para esse triângulo retângulo aqui de cima, esses dois ângulos, eles têm a mesma medida, esses ângulos pequenos, ó, cada um mede 45 graus. Então, por que isso? Como eu tenho um triângulo retângulo, eu devo lembrar que cada lado, aqui nesse caso, nesse triângulo retângulo, cada lado, no caso, cada cateto, tem a mesma medida do outro. Então, como os catetos têm a mesma medida, os dois ângulos agudos aqui, eles também têm a mesma medida. Lembra disso, tá? Então, no quadrado, esses ângulos são de 45 graus cada um. A mesma coisa vale para esses aqui de baixo. Então, esse ângulo também mede 45. E esse outro ângulo também mede 45 graus. Beleza? Bom, dúvida vocês perguntam, postam aí nos comentários que eu esclareço, se for o caso. No retângulo aqui na frente, isso não acontece, tá bom? Então, nesse retângulo, esse ângulo não tem a mesma medida que esse. Olha como eles têm uma abertura de tamanho diferente, tá, gente? Então, esse primeiro ângulo aqui tem uma medida, esse segundo ângulo tem outra medida. A mesma coisa você observa aqui. Aí você pode dizer assim, professor, esses ângulos eles têm medidas iguais em algum momento? Tem, por exemplo. Esse ângulo aqui, alfa, ele tem a mesma medida que esse ângulo aqui em cima, nesse outro triângulo. Então, esse ângulo, por exemplo, também seria alfa. Mesma coisa ali, vamos supor que aqui eu tenho um ângulo θ. Então, esse ângulo θ tem a mesma medida que esse outro ângulo θ aqui embaixo. Tá? Mas essas medidas não são 45 graus como no quadrado. Obviamente, se você pega, por exemplo, um ângulo alfa desse e junta com o ângulo θ, a soma deles é 90 graus. É óbvio isso, né? Porque o alfa mais o θ são os dois que juntos vão dar o ângulo reto do retângulo. Então, acho que não é difícil você entender esse tipo de coisa. É uma característica aí do retângulo. Bom, aqui está o resumo de retângulo, né? O perímetro que eu mostrei para vocês, 2A mais 2B, a área, basicamente A vezes B, e a diagonal. Bom, eu separei aqui 5 exercícios para a gente fazer nesse primeiro momento. São só exercícios de quadrado e de retângulo. Então, vamos começar fazendo aqui esses exercícios. Vamos dar uma olhada aqui nesse primeiro. Essa questão diz o seguinte: José vai forrar com carpete o piso de uma sala retangular. Piso retangular, tá? Piso retangular aqui. Vou pegar essas informações importantes. E esse piso ele mede 4,5
por 3,5. Então eu tenho, é como se eu tivesse um retângulo. Você desenha bonitinho aí se você for responder no caderno, tá? Eu tenho um retângulo, um lado mede 4,5 e o outro lado mede 3,5. Sabendo-se que o metro quadrado do carpete colocado custa R$17, o metro quadrado custa R$17. Qual será o total em dinheiro gasto por José? Bom, então a primeira coisa que você precisa saber aqui é quantos metros quadrados tem aqui nessa região, tá? Então, primeiro saber quantos metros quadrados tem aqui nessa região. Então, vamos calcular a área. Então, a área dessa figura seria multiplicar 4,5 por 3,5. E aí eu vou ter a área, certo? Fazer esse cálculo, fazer ele aqui embaixo. Então, 4,5 vezes 3,5. Bom, é uma multiplicação que você consegue fazer aí de alguma forma, tá? Eu vou multiplicar aqui. 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 4, 20. Fica 22. 3 vezes 5 é 15. Vai 1, 3 vezes 4 é 12, fica 13. Bom, eu vou somar aqui para vocês verem o resultado. Vou subir aqui um pouquinho. Então, aqui eu teria 5, 2 mais 5, 7, 2 mais 3, 5, e ali 1. Eu tenho duas casas da vírgula, lembra? Eu tenho uma casa aqui e tenho mais uma aqui, casa da vírgula. O 4 é vírgula 5 e o 3 é vírgula 5. Então, eu tenho uma casa em cada um deles. Casa é o número que fica depois da vírgula, tá, gente? Bom, duas casas então aqui eu tenho 15,75. Então, a área seria 15,75 metros quadrados, tá bom? Porque aqui é metro e aqui é metro, então quando eu multiplicar isso, fica m vezes m, m ao quadrado, ou seja, metros quadrados. Agora, eu sei que cada metro quadrado custa 17 conto. Então, eu vou pegar agora esses 15,75 e vou multiplicar por 17. E aí você me acompanha aí nessa multiplicação. 7 vezes 5 é 35, vai 3. 7 vezes 7 é 49, fica 52, vai 5. 7 vezes 5 de novo é 35. Com 5 fica 40, né? Assim. Vai 4. Como se vocês pudessem responder para mim assim, rápido, né? 7 vezes 1 é 7, fica 11. Vou revisar a conta. E aí multiplico 1 ali, dá 1 vezes 5, 1 vezes 7, 1 vezes 5 e 1 vezes 1. Soma isso daqui e você tem 5, 7, 7, 6. Aqui é 7, tá? Eu falei 7, 6 e 2. Duas casas da vírgula, são essas duas aqui, tá bom? Duas casas aqui. Então, você teria duas casas da vírgula. Então, como eu quero saber qual será o total em dinheiro gasto por José, então o total aí, o custo, vai ser de 267,75. Ok? Bom, esse seria o custo, então, para o José colocar o carpete na sala, como o problema pediu. Entendido? Bom, vamos ver mais uma das 5 questões que eu separei aqui. Essa questão é bastante famosa. Ela está escrita assim. A figura abaixo é formada por 3 quadrados. Um deles com área 25,
e outro com 9 centímetros quadrados. Então, eu tenho aqui um quadrado com área 25 e outro com área 9. A pergunta é qual é o perímetro da figura. Gente, a informação mais importante aqui, né, além dos números e tal, é o que a questão diz, 3 quadrados. Então, aqui eu tenho 3 quadrados. Esse primeiro quadrado aqui tem área 25. Então, o fato de eu saber que é um quadrado me diz o seguinte, eu tenho todos os lados do mesmo tamanho. Então, como eu sei que a área aqui é 25, o que é que eu preciso? Eu preciso saber qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 25 para eu saber quanto é o lado da figura. Afinal de contas, eu preciso do perímetro. Bom, é fácil saber qual é esse número, então, né? Você pensa aí rapidinho, então você já sabe quanto é esse número. Uma forma de você fazer é você lembrar que o lado vai ser a raiz de 25. E aí você sabe quanto é isso, né? Você já sabia quanto era. 5 centímetros. Então, eu sei que esse lado aqui mede 5 centímetros. Esse lado aqui mede 5 centímetros. E esse lado aqui, ó, mede 5 centímetros. Além disso, esse outro lado aqui dentro, isso é um quadrado, também mede 5 centímetros. Marco já isso daqui. O que eu sei desse outro quadrado? Eu sei que que a área dele é 9. Então, como eu sei que a área é 9, eu estou procurando saber qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 9. Já sabe, então, quanto é o lado, né? Porque o lado, então, vai ser esse número. Em outras palavras, o lado é a raiz quadrada de 9. E a raiz quadrada de 9, vocês sabem que vale 3. Então, cada lado desse quadrado aqui, esse quadrado, cada lado dele tem 3. Deixar só assim ali o 3. Bom, eu sei então que esse pedaço aqui, ó, que eu vou marcar, eu sei que esse pedaço inteiro aqui, ele vale 3, porque ele é um lado desse quadrado, tá certo? E esse pedaço aqui agora, ó, esse pedacinho, ele vale quanto? Exatamente, 2. Por que que ele vale 2? Porque ele é o complemento desses 5. Lembra que aqui é 5, então aqui é 5. Então, como aqui é 3, ali é 2 para fechar os 5. Bom, e como essa terceira figura aqui, ela é um quadrado, então cada lado dela vai medir 2. Então, aqui mede 2 centímetros, aqui mede 2 centímetros, aqui 2, aqui no meio 2. E esse pedacinho aqui mede quanto? Exatamente. Por quê? Como esse quadrado aqui, o segundo quadrado maior, ele tem lado 3 e esse outro tem lado 2, então aqui é 2 mais 1, 3. Então ali mede 1 centímetro. Bom, como eu estou interessado no perímetro dessa figura, então o perímetro é a soma de todas essas medidas que vocês veem aí. Então vamos anotar aqui, eu vou anotar as medidas e somar, tá bom? Na verdade eu vou riscá-las e somar. Então eu tenho 5, mais 5, 10, mais 5 ali de cima, 15. Então eu tenho 15. Aqui eu tenho 2, mais 2, 4, mais 1, 5. Então eu tenho mais 5 ali que eu já marquei. E aqui eu tenho 3 e mais 3, 6. Aí você vai dizer assim, professor, não vai somar esses números de dentro, não? Não. O perímetro é a soma das medidas da figura, das medidas que estão na parte de fora, ou seja, somente de seus lados. Isso daqui não é um lado na figura, tá bom? Então a gente não soma as medidas por dentro, somente as medidas por fora. Bom, quando eu somo aquilo dali, né? 15 mais 5, 20, mais 6, 26 centímetros. Então, o perímetro aí dessa figura é 26 centímetros. Tudo bem, gente? Acho que ficou claro. Bom, questão 3 aí das 5, ela diz o seguinte. A figura abaixo é formada por dois quadrados de lado 6 centímetros
2 quadrados de lado 6 centímetros. E 2 triângulos. Então, aqui um triângulo, vamos chamar esse triângulo de T1 e um outro triângulo T2. E 2 quadrados, vamos chamar esse quadrado de Q1 e esse quadrado de Q2. Se M é o ponto médio de AB, então esse ponto M aqui é o ponto médio de AB, qual é a área total da figura? Bom, eu quero saber quanto é a área disso tudo aqui. Então, deve ser simples. Vejam só, eu sei que esse quadrado tem lado 6. Então, como esse quadrado tem lado 6, é fácil saber quanto é a área dele, né? A área de um quadrado é o lado vezes o lado. Então, como o lado é 6, então a área vai ser 6 vezes 6, que dá 36. Então, eu sei que esse Q1 vai ter área 36 e sei que esse Q2, que tem a mesma medida, vai ter área 36. Confere? Espero que vocês tenham entendido isso. Agora eu tenho um triângulo aqui. Bom, se você der uma olhada, por exemplo, nesse triângulo, nesses dois triângulos, o que é que você tem? Preste atenção aqui comigo. Nesse primeiro triângulo aqui, nesse T1, eu sei que está faltando um pedacinho aqui e vamos descobrir quanto é essa medida. Tá bom? Olha lá, o AB vale, isso mesmo, 6. O AB vale 6. O M está no meio. Então, se o M está no meio, do A até o M vale a metade, que é 3, não é assim? Do M até o B vale a outra metade, que é 3. Agora, do M até esse ponto aqui embaixo, vamos chamar esse ponto de P. Do M até esse ponto P também vale 6. Por quê? Porque a questão disse que eu tenho quadrados de lado 6. Então, do M até o P também vale 6. Isso significa que do B até o P tem que valer 3. Agora, do M até esse ponto aqui no final, ó, vale 6. E do B até esse ponto aqui no final, vale 6. E não é difícil de você perceber por quê, né? É o lado do quadrado. Isso significa dizer que esses dois triângulos eles são exatamente iguais. Não é verdade? Porque eles têm dois catetos iguais e entre esses dois catetos tem um ângulo de 90 graus. São triângulos retângulos do mesmo tamanho, ou seja, se você encaixar aquele triângulo T2 nesse triângulo T1, depois alguém me ensina como usa uma régua aqui, tá? Se eu encaixar esse triângulo T2 no triângulo T1, eu teria essa figura fechada aqui. Seria uma figura verde, tá? Então eu teria uma figura inteira verde. E essa figura inteira verde seria um retângulo, pensa aí. Um retângulo que mediria 6 por 3, né? Então, esse retângulo teria a área 18, né? Porque 3 vezes 6, 18. Então, aqui se formaria um retângulo de área 18. Em outras palavras, a área da figura seria Q1, Q2 e esse retângulo, que é a soma dos dois triângulos, T1 e T2. Então, a área total da minha figura vale 36 do primeiro quadrado, mais 36 do segundo quadrado, mais 18 ali do retângulo. Basta somar isso daqui. 36 mais 36 mais 18, você faz as contas aí, é fácil. Vai dar 90, tá bom? Então, 90 centímetros quadrados. Letra A. Essa seria a área dessa figura completa, a área desse
dessa mistura de quadrados com triângulos aqui. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro isso para vocês. Gente, quando vocês aprenderem, por exemplo, a calcular a área de triângulo, aprenderem não, que vocês devem saber, vocês devem lembrar, né? Essa questão ainda fica mais fácil, porque, por exemplo, para calcular a área de um triângulo, como esse, basta você multiplicar, por exemplo, o 6 pelo 3 e dividir por 2. Tá? Então, se você sabe que aqui é 6 e ali é 3, 6 vezes 3 dividido por 2 vai dar 9. 6 vezes 3 é 18, né? Dividido por 2 dá 9, quer dizer, esse triângulo tem área 9, esse outro triângulo aqui é a mesma coisa, 3, 6. Multiplica e divide por 2 dá 9, quer dizer, bastaria você somar 36 mais 36, 9 de um triângulo e 9 do outro, e você chegaria no mesmo resultado, tá bom? Então, outras possibilidades que a gente tem para responder questões como essa, que são fáceis. Vamos ver uma outra questão aqui. Deixar a imagem aqui por enquanto. Bom, a questão está escrita assim. Com dois cortes perpendiculares, Plínio dividiu uma folha de madeira quadrada, marcar isso daqui, em dois quadrados, um de área 400 e outro de área 900, e mais dois retângulos iguais. Bom, se você der uma olhada na figura, você vai perceber facilmente que aqui você tem um quadrado e aqui você tem outro quadrado. Vamos chamar o primeiro de Q1 e o segundo de Q2. E mais dois retângulos iguais. Então, aqui você tem um retângulo R1, vamos chamar esse de R1. E aqui embaixo você tem um retângulo R2. A pergunta é, qual é a área da folha de madeira? Ou seja, qual é a área total desse negócio aqui? Basicamente é isso que a questão está perguntando para a gente. Bom, vamos pensar um pouco. O que é que eu sei? Eu sei que esse primeiro quadrado aqui, ele tem área 400. Opa, desculpa, tá? Esse primeiro quadrado, ele é o maior, né? Então, ele tem área 900. E esse segundo quadrado aqui, ele tem área 400. Se eu sei quanto é a área do quadrado, lembra, o mais importante é eu saber quanto é o lado. Então, o lado do primeiro quadrado, o lado do quadrado 1, é a raiz de 900. Porque como eu tenho a área 900, basta tirar a raiz. Isso aqui é bem fácil, porque a raiz de 9 é 3, né? E para cada 2 zeros, a raiz é 1 zero. Então, a área 900 aí me dá lado 30. A mesma coisa na segunda figura. Então, no quadrado 2, a área é 400, então eu tiro a raiz de 400, vou puxar isso para cá, e a raiz de 400 vai me dar que o lado vale, a raiz de 4 é 2, pega um zero só, 20 centímetros. Beleza? Então, o que é que eu sei? Eu sei que esse lado aqui vale 20, eu sei que esse lado aqui vale 20, sei que aqui vale 20, sei que aqui vale 20. E nesse quadrado eu sei que aqui vale 30, que aqui também é 30, eu tenho outro 30 aqui e mais um 30 ali. Ok? Os lados. Mas eu quero saber qual é a área da folha de madeira, ou seja, eu quero a área total da figura. O que é que falta, então, para eu saber a área total? Falta saber as áreas dos retângulos. Mas aí tá fácil, veja só. No retângulo 1, eu tenho que um lado é 20 e o outro é 30. Então, no R1, a área é 20 vezes 30. E isso dá... Isso mesmo, 600 centímetros quadrados. Então, essa é a área do R1.
E no retângulo 2, eu sei que um lado é 20 e o outro é 30. 20 vezes 30 é a mesma coisa que a gente acabou de fazer. Então, a área do R2 também é 600. Bom, conclusão disso daqui. A área total dessa figura vai ser a soma de todas essas áreas, ou seja, vai ser 600 de um retângulo mais 600 do outro retângulo, mais 900 de um quadrado, mais 400 de outro quadrado. Então, essa soma toda vai me dar a área. Tranquilo? Bom, somou tudo isso daí. É uma conta fácil de fazer. Basta somar as centenas aqui, tá? 6 mais 6, 12. 12 mais 9 é 21, né? 21 com mais 4. 25. E aí você repete a dezena e a unidade, que eram zeros. Então, 2.506 centímetros quadrados aqui, letra A. Essa é a área da folha completa, tá, gente? E a derradeira aqui. Está escrito assim. A região cinza da figura é um quadrado de área 36. E esse quadrado corresponde a 3/8 da região do retângulo. 3/8 da área do retângulo ABCD. Pergunta: qual é o perímetro desse retângulo? Perímetro desse retângulo. Bom, a gente tem uma coisa muito importante aqui, que é a fração. Fração é o terceiro assunto que mais cai no Enem, tá? Depois de geometria e de gráficos e tabelas. Bom, qual é a ideia aqui? Tem muitas maneiras de você pensar, tá bom? Saber que esse quadrado é 3/8 do retângulo significa dizer o seguinte. Significa dizer que esse quadrado representa 3 partes de um total de 8. Ou seja, esse quadrado é 3 partes e essa outra figura completa sendo 5 partes. Essa é uma maneira de você pensar, porque se o quadrado, como a questão diz, né, que é a área cinza, se a área cinza ela corresponde a 3/8 da área do retângulo, isso significa dizer que ela representa 3 partes de 8. Tá? Ela é representante de 3 partes de um total de 8. Bom, para ela ser 3 partes e o total ser 8, é obrigatório que aqui seja 5 partes. Então, vou tentar responder com essa ideia aí do jeito mais simples possível. Primeira coisa, como essa área é 36, eu sei que o lado desse quadrado aqui, eu vou dar um nome para esse quadrado, vamos chamar ele aqui de, vou colocar aqui um ponto P e aqui um ponto Q. Então, eu sei que esse quadrado é PADQ, ele tem lado 6, não é assim? Porque o lado desse quadrado é a raiz de 36. Então, esse quadrado tem lado 6. Então, aqui vai ser 6 centímetros. Obviamente, aqui também é 6 centímetros. E aqui em cima, 6 centímetros. Agora, ver o seguinte, tá, gente? Eu vou traçar umas linhas aqui, não vai ficar legal e tal, né? Não sei desenhar ainda. Nem vou aprender. Mas veja só, eu sei que esse quadrado ele representa 3 partes. Eu vou apagar aquele 3 partes que eu escrevi ali, tá bom? Então, eu sei que esse quadrado ele representa 3 partes. Então, vamos supor que eu consiga dividi-lo aqui em 3 partes iguais. Vamos supor que eu pudesse fazer isso. Complicado, mas no quadro é mais fácil, tá? Bom, se eu conseguisse dividir ele em 3 partes, vamos supor que ele ficou dividido em 3 partes iguais. Vocês estão vendo aí que ficou exatamente igual, né?
Então, se eu conseguisse dividir em 3 partes iguais, quanto seria cada pedacinho desse? 2, né? Se eu conseguisse agora pegar essa figura e dividi-la em 5 partes, eu vou apagar ali os 5 partes. Se eu conseguisse pegar essa figura e dividi-la em 5 partes, vamos dar uma olhada então como ela ficaria. Sei lá, vamos tentar inventar alguma coisa aqui. Ixi, horrível. Não é a mão que treme não, é que eu não sei mexer nisso, tá? Quer dizer, eu não sei deixar a caneta ficar só a caneta ali. Não vai rolar. Não ficou legal, tá? Vou tentar fazer melhor. Então aqui se eu dividisse em 5 partes, ficou um pouquinho melhor. O que é que isso significaria automaticamente? Como eu sei que cada medida dessa é 2, e por que é 2? Porque esse lado é 6, né? Eu tenho certeza disso. Esse lado é 6 porque esse quadrado tem área 36. Então, como cada medida dessa é 2, esses pedacinhos aqui precisariam ser 2. Tá bom? Ou seja, essa medida toda seria 10. Professor, por que eu sei que tem que ser 2? Gente, pelo seguinte, quando a questão diz 3/8, as duas coisas elas precisam ser consideradas aqui. Então, se eu falei na questão 3/8, eu estou usando a fração. O que é que isso significa automaticamente? Significa que quando eu digo 8, eu estou considerando que seriam 8 partes iguais. Tá certo? Então, o fato de eu usar o 3/8 me leva para isso, 8 partes iguais. Então, 3 partes e depois 8 partes, ou depois 5 partes. Essas partes que eu estou falando, elas precisam ser todas do mesmo tamanho. Então, quando eu descubro, por exemplo, que essa parte aqui ela vale 2, então eu sei que todas as outras partes elas vão valer 2 automaticamente por conta da natureza da fração. A fração tem a natureza de levar as coisas para um mesmo valor. Tá bom? Então, se eu digo 2/5, então as 5 partes têm todas o mesmo valor. Então, as primeiras 2 que estão representadas e as outras 3. Aqui, quando eu digo 3/8, então as 5 partes restantes têm o mesmo valor das outras 3 que estão representadas aqui, porque a fração representou 3 e faltam 5, obviamente. Então, se você entendeu isso, esses outros pedaços aqui, eles valem todos 2 centímetros. O que é que eu quero dessa questão? Eu quero o perímetro do retângulo. Bom, eu já sei essa medida aqui embaixo. Não sei se você percebe que ela vai ser toda 16. E eu já sei essa medida aqui, ó, ela é 6, então aqui também vai ser 6. Como eu tenho um retângulo, aqui em cima também é 16, né? Assim? Então aqui vai medir 16 também. Ah, ficou horrível aí o desenho e tal. Não, nem vou mexer. 16 em cima e eu teria essas medidas aí. Bom, conclusão é que, como eu estou interessado no perímetro, basta somar tudo isso. Então, 16 de cima mais 16 de baixo, você pensa aí quanto é. 6 da direita mais 6 da esquerda. Bom, juntou tudo isso, você tem o perímetro, que o perímetro é a soma dos lados da figura. Somou? Deu 32 mais 12. E aí você marca a letra A. É isso, tá, gente? Então, para essa primeira parte, seria isso.
Eu vou deixar aí para vocês esse material para vocês darem uma olhada, tá? Para vocês, principalmente se vocês quiserem, dar uma olhada naquele link que tem lá na parte de polígonos. E eu vou deixar uma lista de exercícios aí. E nas atividades que eu cobrar durante essa sequência aí dessa semana, eu vou cobrar questões de retângulo, de quadrado, esse tipo de coisa, tá bom? Principalmente questões da lista que eu vou deixar um material aí, uma lista acoplada, essa lista acoplada na lista seguinte, tudo bem? Vai ficar um material aí com conteúdo e questões para vocês. Valeu, gente, era isso, e a gente se encontra mais adiante para mais conteúdo, para mais questões, tá bom? Valeu, abraço.